início, né, eu achei tão sincrônico, né, vocês terem votado para a gente fazer o Caminho do Herói, né, e ter esse tema, né, porque eu não tinha muita ideia de que iam votar o Caminho do Herói. Aliás, eu pensei que iam votar outra coisa. E, de repente, saiu a Jornada do Herói para a gente dar prosseguimento ao Território Onírico, né? Depois, o outro ciclo que vai entrar depois do Território Onírico. E hoje a gente vai ver, né, as representações desse Caminho do Herói dentro dos sonhos. E claro que para a gente poder ver isso, a gente vai ver um pouquinho da teoria, né, do percurso do herói, né, porque existe uma jornada que é uma jornada do herói e que ela vai se repetir, né? Então ela vai aparecer de certa forma nos sonhos, né? A gente vai ver essa jornada se repetir muito nas histórias, nos mitos, né? Nos contos de fada, na, na literatura, no cinema, nas novelas de TV, né? Então a gente vai ver que todas as histórias que são fascinantes, que a gente ama e que a gente sofre com os personagens e que a gente quer saber, que a gente fica lá querendo ver a cena do próximo capítulo, né? A gente fica preso na história, elas estão baseadas na jornada do herói, né? Então, que a gente chama, que o Joseph Campbell, né, que foi o cara que estudou isso, né, a gente chama de monomito, né? O monomito é uma história com passos muito definidos, né? E que o Campbell ele estudou histórias do mundo inteiro, né? E viu que na realidade a história era sempre absolutamente a mesma, né? Só que ela vai ter nuances diferentes, uma roupagem diferente para o herói, né? Um, uma roupagem cultural diferente, mas que a história, o enredo, ela segue pontos específicos. Então, o monomito, quando ele é completamente aberto e trabalhado, tá? Às vezes ele é mais resumido, mas quando ele é completamente aberto, ele vai ter esses 12 passos, né? E é super interessante, porque também o número 12 não é um número por acaso, né? O número 12 é um número muito potente, muito arquetípico, né? Então, a gente vai ter os 12 apóstolos, as 12 estações do ano, a gente vai ter os 12 signos, né? Então, digamos que o número 12, ele é também um número que vai falar dentro de um processo que é iniciático. E o caminho do herói, ele significa justamente isso, né? Esse convite de a gente sair daquela realidade repetitiva e sempre igual, né? Daquele cotidiano que se repete, se repete, se repete, não leva, na realidade, a lugar nenhum, né? E que ele é povoado de inconsciência, né? Então, o herói, ele está ali naquela atividade diária, naquele jeito de ser diário dele, e nada acontece, e de repente ele recebe um chamado, né? Então, daí, de alguma forma, ele é convidado para sair, né? Dessa zona de conforto, desse lugar que sempre se repete, que está confortável, que ele já conhece, né? Então, ele é convidado para sair desse lugar, né? Ele vai relutar, né? Vai ter dúvidas de atender a esse chamado, né? Ele vai encontrar alguém que vai ajudar ele a dar esse passo, né? E daí, então, ele vai sair, né? Ele vai cruzar o portal, ele vai ir para outra dimensão da realidade, para uma dimensão da realidade que é desconhecida por ele, né? E aí, quando ele está nessa dimensão da realidade que é desconhecida por ele, então ele vai ser testado, ele vai encontrar coisas que ele não conhece, coisas ameaçadoras, né? Ele vai ter que lutar pela sobrevivência dele, né?
E todas essas experiências vão levando ele a um contato profundo com ele mesmo, vai provocando mudanças internas, né? Muito, muito profundas. É um processo alquímico, na realidade, né? E daí, com essas mudanças que são cada vez mais profundas, né? Ele vai como que lapidando um diamante interno, né? Então, aí vem sobre a psicologia, o que ele resgata a partir dessa viagem que ele faz para fora do mundo corriqueiro, né? E daí, quando ele fez todo esse processo e ele encontra a recompensa, né? Ele encontra o resultado dessa viagem interna que ele fez, né? Que é uma viagem no mundo, mas ela representa uma viagem para dentro de si, né? Então, daí ele começa a voltar, né? Só que ele volta já num outro patamar. Ele volta para aquela vivência cotidiana dele, né? Só que ele já está em outro patamar. A grande dificuldade do herói, depois lá nos ciclos do herói a gente vai ver sobre isso, né? É que ele faz toda essa caminhada, ele sabe que ele mudou, mas às vezes o mundo não reconhece que ele mudou, né? Não se dá conta, porque o mundo não fez a viagem, né? Só ele que fez. Então, às vezes, existe um confronto entre o mundo corriqueiro, né? Aquele mundo que não consegue absorver esse herói que vem modificado. Mas isso a gente vai ver lá no nosso percurso. Então, hoje a gente vai ver alguns filminhos, tá? Que eu achei que são muito ilustrativos e bons para a gente ver. Então, eu quero começar, eu vou sair um pouquinho daqui da apresentação, para a gente entrar em outra tela, tá? Que é um filminho que é sobre justamente a jornada do herói, que está super resumido, muito bom, então eu achei que eu tinha que passar para vocês esse material, porque ele realmente está maravilhoso. Só um pouquinho. Estamos aqui no meu WhatsApp. Bom, sempre digo para vocês quando vou passar filminho, tá? Que pode ser que pare no meio uma coisa de anúncio publicitário do YouTube, tá? Então, rezemos que não aconteça isso com a gente, porque é muito chato, né? Mas, vamos lá. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação, o pior medo do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias.
Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Tá sem som, Mi. Não ouvimos nada que você falou. Teu som está desligado mesmo. Sim, já sei. Ok, eu desliguei por causa do filme, senão a Anaís fica berrando aqui. Atrapalha o filme para vocês. Bom, então, pessoal, assim, então a gente vai ver, né, que eu acho esse filminho bem legal, assim, porque ele dá um resumão, né, do que é a jornada do herói. E a gente vai ver aqui que são 12 passos, né? Existem algumas versões que têm menos passos, tem 8 passos, 9 passos, né? Mas, na realidade, se a gente vai pegar o Campbell, né? Ele vai falar dos 12 passos, mas ele vai falar desses atos, né? Então, o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Então, que na realidade é o enredo, né, da história, que é o que a gente vai usar para guiar, né? A nossa leitura dos sonhos a partir desse livro, né? Porque, claro, uma peça literária, um filme, uma história, né? Ela não é diferente do sonho, né? O sonho, às vezes, ele não vai trazer todo esse ciclo, né? Às vezes ele vai fazer partes desse ciclo. Então, se a gente tiver um entendimento sobre esses 3 atos, né, que tem todo esse processo separado depois em pequenas partes, né, a gente vai poder olhar o sonho daí com mais clareza, né, porque eu acho que a maioria dos nossos sonhos, a gente, como personagem, né, protagonista dos sonhos, na maioria das vezes, mas eventualmente não, né, a gente geralmente está na jornada do herói. Por exemplo, hoje a Ana falou alguma coisa de um sonho com um castelo, onde ela estava num castelo, né? Então, aí ela está como protagonista do sonho e a gente pode ter um entendimento de todo o enredo do sonho a partir da jornada do herói, né? Só que o que acontece? Às vezes o sonho
ele está falando do primeiro ato, ele está falando do segundo ato ou do terceiro ato, né? Então, nem sempre o sonho vai fazer como um filme que a gente assiste, né? Que vai passar pelos 3 atos. E daí, claro, nos filmes, possivelmente passe pelos 12 passos, né? Porque é uma fórmula literária isso, né? Fica muito claro. Então, os escritores, geralmente, né? Os storytelling, que a gente chama, né? Eles vão sempre conhecer muito bem a jornada do herói, porque eles vão escrever, na maioria das vezes, em cima dessa jornada do herói, né? Porque é uma fórmula muito potente, né? E que muitas vezes esses escritores que nem conhecem isso, né? Eles vão fazer de forma intuitiva, né? Toda essa preparação desse caminho. Então, isso é tão potente, está num nível tão inconsciente, por isso nos mobiliza tanto nos filmes e tudo, né? Que os sonhos, eles vão ter partes. Às vezes a gente vai ver a jornada inteira do herói num sonho, né? Mas às vezes não, a gente às vezes vai ver partes, né? Então a gente vai parar lá num sonho onde a gente está justamente no momento de separação. Que separação é essa, né? É a separação desse mundo cotidiano, né? Então o sonho geralmente ele vai ter presente o primeiro ato, né? Onde eu estou naquela realidade cotidiana, ou às vezes já entro imerso em outra realidade, ou às vezes o sonho traz esse momento de ruptura, né? E daí, então, eu começo uma história, né? Uma história ali, onde, como eu disse, geralmente a gente é o protagonista, mas eventualmente a gente pode estar, digamos, simplesmente olhando uma história com outra pessoa, com outro personagem, né? E às vezes sem nem presença física, né? A gente como se fosse olhos olhando aquela história acontecer. Mas geralmente o que acontece é que nós estamos como os protagonistas, né? Então, o primeiro ato é esse, né? De sair daquele mundo corriqueiro. Depois, o segundo ato, né, é esse momento, né, que daí tem vários, né, vários momentos aí que a gente pode dividir, né, que é um momento onde existe o processo de transmutação, né, nesse segundo ato, é onde eu encontro monstro, eu encontro grande desafio, algo me assusta e eu fujo, algo me angustia, um problema se apresenta, né? E é algo que eu tenho que enfrentar, né? Algo que eu tenho que descobrir. Em alguns sonhos, então, a gente vai ver uma passagem disso, onde também o sonho já te traz respostas, já te traz o tesouro, né? Já te traz coisas que são frutos, né? De um processo. Então, a gente vai ver, por exemplo, que o sonho não vai obedecer exatamente o roteiro como um filme, né? Então, pode ser, por exemplo, que um sonho seja sobre o encontro com o mestre, né? Com aquele mestre, com o mentor que vai te ajudar a fazer o processo, né? Outro sonho pode ser justamente o enfrentamento, né? Ou a perseguição, o encontro com o medo, né? E o outro sonho pode ser justamente a, a mensagem, né? Aquilo que eu tenho que aprender, aquilo que o tesouro que eu tenho que receber. Isso tudo faz parte do segundo ato. E depois, o terceiro ato, né, ele já é o retorno à casa, né? Só que o retorno à casa, ele já não acontece mais, né, naquela dimensão que a gente saiu, né? Então, quando a gente retorna à casa, a gente vem rico das experiências que foram vividas. Como eu disse, muitas vezes a gente retorna à casa e a casa em si, as pessoas, né, o ambiente não mudou nada, e existe um estranhamento, às vezes até uma não percepção da mudança interna que houve naquele protagonista, né? No caso dos sonhos, então, quando a gente sonha com essa parte, né, quando o sonho foca mais nessa parte, às vezes a gente está de volta para a nossa casa da infância, né? Ou a gente está reencontrando relações que
que já se foram, né? De pessoas que já se foram, ou a gente está no nosso próprio ambiente da casa, ou a gente está naquele ambiente do trabalho, naquelas coisas cotidianas. E é interessante porque, às vezes, o sonho ele vai justamente refletir não somente a entrada, o regresso, o estar em outro patamar, né, regredindo, retornando para esse local renascido, mas também muitas vezes o sonho vai refletir o incômodo, né, com esse retorno onde eu sinto que já não tem mais espaço, né? Aquela realidade lá já não tem mais a ver comigo porque eu estou transformada. Então, muitas vezes esse retorno, né, ele é vitorioso, mas ele também é doloroso porque na realidade o mundo que a gente deixou às vezes não se transforma, né? Eu gosto muito de uma cena hoje alguém citou O Senhor dos Anéis, né? Que é quando o Frodo faz toda aquela aventura, né? Passa por mundos incríveis, resgata o tesouro, faz e acontece, né? E daí quando ele volta lá para a vila, né? Ele vai para o bar e tem uma cena absolutamente igual à do início do filme, né? Ou seja, ele se transformou, mas o mundo onde ele vive não se transformou para nada, né? E às vezes esse mundo é incapaz de receber o herói, né? Às vezes esse mundo ele é capaz de se transformar com a presença do herói, né? E se beneficiar, mas às vezes não, às vezes ele é tão empobrecido que obriga o herói a, né, fazer aquelas 3 perguntas existenciais e se mandar. Então, por isso, assim, o caminho do herói também é um caminho que não é simples, né? Ele é um caminho às vezes um pouco dolorido. Então, aqui eu tenho uma frase, né, do Joseph Campbell, então que ele diz: o sonho é um mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado. Ou seja, o mito ele tem uma característica, uma essência muito parecida com os sonhos, né? Na realidade, eles são basicamente, eles têm a mesma origem no inconsciente, né? Mas o sonho, ele vai estar contextualizado dentro da existência daquela pessoa que sonha, né? Então, muitos elementos do sonho, eles vão ter a ver com a cotidianidade, ou com as memórias, ou com os aspectos subjetivos daquela pessoa, né? E o mito não, o mito ele tem a capacidade de se comunicar com qualquer pessoa, né? Porque ele já pertence a uma instância da psique que é intersubjetiva, né? Que ela apresenta uma comunicação que vai além daquele aspecto individual, né? E por isso os mitos eles têm esse dado de eternidade, né? Eles se tornam significativos, inclusive além do seu próprio tempo, né? Eles vão se perpetuando e sendo significativos ao longo da história. Às vezes a cultura de origem do mito já não existe mais e o mito continua, né? Porque ele tem essa capacidade de uma comunicação que é num nível de inconsciente coletivo, então ele se torna, né, mais estável. Enquanto o sonho ele tem uma linguagem mágica e muito inspiradora, e claro que ouvindo o sonho de alguém eu posso compreender de certa forma o que está acontecendo e compreender de certa forma a mensagem, mas em geral o sonho está trazendo uma mensagem para aquela pessoa que está sonhando, né? Então ele faz o caminho do herói, mas de uma forma com uma linguagem mais específica, mais direcionada. Então, claro, quem vai entender exatamente a mensagem, se chegar a entender, é o sonhador. Então, agora eu quero trazer para vocês, eu vou trazer 2 histórias de um filme, né, que eu recomendo vocês assistirem inteiro, depois eu posso até colocar no grupo, eu consegui o link dele, só que ele está dublado em português, mas é um filme que ele tem pouco diálogo, é mais imagens, né?
E então, aquela dublagem, assim, eu não gosto muito de filme dublado, né? Mas a dublagem ela não chega a ser assim agressiva, né? É um filme japonês e é um filme de um diretor bem importante que é o Akira Kurosawa, né? E o Akira ele fez esse filme que se chama Sonhos, né? E os Sonhos ele é um filme que vai falar, né? Na realidade, o Kurosawa ele filmou os sonhos dele, né? Então ele tinha o hábito de relatar os sonhos, de anotar os sonhos, e ele então filmou alguns sonhos que ele tinha anotado. Então a gente vai ver, não vai ver todos os sonhos, né? O filme é muito interessante porque ele traz pequenas histórias de 10, 15 minutos de vários sonhos dele, né? Desde a infância, muito interessante porque é desde a infância até a idade adulta, né? Alguns sonhos dele ainda ele é um personagem infantil, né? Bom, então eu vou trazer agora depois a gente vai ver a teoria e depois voltamos a ver o último sonho dele. Tá? Um outro sonho, aliás. Né? Então, vou sair de novo da tela. Vou abrir a tela lá no Akira, o Enas. Então... E daí eu vou pedir que vocês observem, né? Justamente... Só um pouquinho que eu não estou conseguindo sair daqui. Que vocês observem justamente as questões que a gente está tratando hoje, tá? Então, porque os dois sonhos que eu vou mostrar, né? Eles vão ter nuances desses 3 passos, tá? Não exatamente uma resolução completa do caminho do herói, porque são sonhos, né? Mas eles vão indicar pelo caminho do herói, tá? Então, deixa eu ver aqui, só para não passar inteiro, a entrada do filme. De novo, estamos torcendo aqui para que não entre comercial. Vamos ver aqui. Um raio de sol através da chuva. Você deve ficar em casa. O sol saiu, mas ainda está chovendo. As raposas fazem sua procissão de acasalamento. Em dias assim, as raposas odeiam quando são vistas. Se você as vir, elas ficarão muito bravas.
Você acabou vendo o que nunca deveria ter visto. Não posso deixá-lo morar em minha casa. As raposas vieram aqui furiosas. Deixaram isto para você. Elas esperam que você se mate. Rápido. Vá até as raposas e implore seu perdão. Devolva a lâmina. E se desculpe com sua cabeça tocando o chão. Elas não costumam perdoar facilmente. Prepare-se para morrer se não for perdoada pelo que fez. Vá. Vá rápido. A menos que as raposas o perdoem. Não posso permitir que volte à minha casa. Mas onde as raposas vivem? Eu não sei onde é que elas moram. Você vai encontrar. Em dias como esse, existem arco-íris. O lar das raposas é embaixo do arco-íris.
Então, pessoal, às vezes é assim, né? A gente acorda na hora que encontrou o portal. É bem assim. São sonhos, né? São sonhos. Ele filmou sonhos. Bom, eu vou continuar a apresentação. Eu acho que o segundo filminho a gente não vai conseguir passar, tá? Porque não vai dar tempo. Mas daí depois eu vou passar o link do filme inteiro para vocês e vou explicar um pouquinho por que eu queria passar o segundo filminho também, tá bom? Bom, então, né, o mito do herói, ele vai falar justamente dessa grande jornada interior, né? Então, quando a gente vê, por que ressoa tão profundamente para a gente essas histórias, né? Porque elas vão falar justamente desse processo de entrada, de contato profundo com a gente mesmo. Na realidade, essas histórias estão falando da nossa psique, do esforço que nós fazemos para encontrar a nós mesmos, né? Então, na realidade, é uma grande jornada interior. E faz parte da característica da nossa espécie, né? Então, a gente pensa assim, na transcendência como uma característica da nossa espécie. E, bom, nós somos a única espécie que é contadora de histórias, que cria histórias, né? Então, na realidade, as histórias, elas fazem parte do nosso mundo transcendente, né? E são, muitas vezes, a forma da gente transcender. Eu quis trazer essa imagem, né? Desse pessoal, assim, ao ar livre, né? Num deserto, com essas estrelas, né? Porque essa imagem me traz muito a situação original da contação de histórias, né? Que era esse sentar ao redor da fogueira e ouvir as histórias a partir de uma tradição oral, né? Antes da escrita mesmo. Então, esse acesso à memória, esse acesso ao mundo mágico, esse acesso a um processo que é interior também, né? E que passa por esse contar e esse ouvir. E daí isso encontra a nossa cultura, que a nossa cultura, a gente vive num momento, né, histórico que é muito materialista, né? Então, nós vivemos numa cultura materialista que ela tende a desacralizar e banalizar as histórias, né? Então, a história, ela passa a não ter mais um sentido além do divertimento, de me distrair, me divertir, né? Então, às vezes, a gente se perde num banho de sangue ou numa coisa super exacerbada sexualmente, né? Ou num drama cheio de lágrimas, e se perde nisso, e perde a história, perde a trama, perde a entrada em contato com o significado profundo da história. E o Campbell diz assim que, na realidade, o que acontece com esse fenômeno de banalização, né, dos mitos, dos ritos, das histórias dentro da nossa cultura, que acaba sendo uma cultura, apesar de a gente ter muita tecnologia, a gente vive numa cultura muito empobrecida, né? Empobrecida de imaginação, empobrecida de diálogo, de trocas, de ouvir e de contar, né? Então, a produção artística é tão massificada, né? Então, é como se pegasse essa fórmula do herói e usasse como fórmula e não como alma, né? Então, essa é a nossa cultura. Então, para o Campbell, acaba que, às vezes, o sonho, né, pode significar a única alternativa de iniciar a jornada. Por isso, assim, que é muito, muito importante a gente lembrar dos nossos sonhos, porque eles são a nossa jornada. E daí, então, bom, como é que a gente pode lidar com a questão do sonho dentro dessa perspectiva do herói, né? Então, eu quero fazer alguns convites, algumas perguntas, depois vocês vão ter essas perguntas no vídeo, né? Se quiserem anotar também, né? Então, o que a gente pode perguntar para o sonho dentro da perspectiva do herói? Né? Então, quando a gente vê o nosso sonho, a gente pode perguntar para ele, qual é o chamado? Para onde é que esse sonho está me chamando?
Qual é a aventura que ele está me convidando? E daí, dentro do sonho, qual é o tesouro que eu estou buscando? Existe um tesouro que eu busco, algo que eu quero aprender, algo que eu quero buscar, algo que eu quero preservar? Dentro do sonho, quem são meus guias, quem são meus mestres? Aparecem mestres dentro desses sonhos? Qual é o grande aprendizado? O que o sonho está me fazendo aprender? O que ele quer me dizer? Qual é o grande desafio, né, que geralmente está relacionado a medos e ansiedades que o sonho traz? E, finalmente, né, quando o herói volta para casa, o que eu levo para casa? Né? Eu chegando a partir desse sonho, o que esse sonho me dá para eu levar para o meu mundo cotidiano? Então, a gente possa olhar os nossos sonhos e dizer assim, tá, essa mensagem, posso responder todas essas perguntas, essa mensagem que o sonho está me dando, o que tem a ver com o meu mundo ordinário, né? O meu mundo cotidiano, com essa realidade que se repete? O que essa mensagem tem a ver com a minha vida?